Olá, bom dia para vocês que estão aí no período da manhã, boa tarde para vocês do período da tarde e boa noite, né? Eu acredito que vai unir as turmas, mas de qualquer forma, eu estou aqui, né, para contribuir com esse momento tão especial aí da parada pedagógica de vocês, dessa equipe fantástica. E a convite da Tânia, eu estou aqui. Meu nome é Elizabeth, eu sou profissional da educação já há 30 anos e eu venho aqui com muita alegria no meu coração, com muita gratidão também, né, pela oportunidade, honrada pelo convite da Tânia, para trazer aí uma palavra, para trazer uma reflexão para vocês neste momento de parada pedagógica. E eu fiquei pensando em tantas coisas que nós poderíamos conversar aqui e que eu poderia citar, até considerando um pouco dessa minha experiência de 30 anos aí na educação. Mas hoje, o destaque especial que eu queria dar aqui, né, neste breve tempo em que eu vou aqui falar com vocês, é sobre o cuidado com o professor, né? Quem está cuidando dos professores? Como está o cuidado com a equipe de professores, com a equipe de profissionais que atuam nas unidades escolares? Nós sabemos dos inúmeros desafios relacionados aos alunos, os desafios enormes relacionados às famílias, a todo o processo educacional, a todo o processo de desenvolvimento pedagógico, bem como as situações que a gente vai ter que trabalhar aí por muitos anos ainda relacionadas ao pós-pandemia. E quando eu falo isso, eu penso sim no desenvolvimento das crianças, mas eu penso também nos educadores. Penso em nós, profissionais da educação, e é por isso que, de acordo com o que eu e a Tânia conversamos muito rapidamente, de acordo com algumas impressões aí, eu vim aqui conversar hoje com vocês sobre nós, educadores, né? Sobre vocês, os professores principalmente. Eu sei que toda a equipe escolar ela é muito importante. A escola, eu penso que é uma engrenagem que precisa funcionar perfeitamente bem e que todos têm o seu valor, todos têm a sua importância, né? Quando a merendeira falta numa escola grande, eu sei que é um sufoco. Quando um inspetor de aluno falta, é um sufoco. E, enfim, nós somos pessoas, né? E a nossa importância dentro da responsabilidade de cada um é algo singular, né? E pensando nos professores, e eu quero direcionar um pouco mais a minha fala a vocês, professores, tomar essa liberdade, porque também sou professora, porque também já estive em sala de aula, porque por muito tempo também atendi alunos com deficiência, sou psicopedagoga também, tenho atendido, né, no consultório em psicopedagogia, feito orientações com famílias, com gestores, formação de professores, enfim, e com contato com inúmeras famílias e educandos, e a gente vai aprendendo muitas coisas nessa trajetória toda, né? Então, acho que baseado em tudo isso, eu venho compartilhar, na realidade, um pouco de experiência com vocês, não achando que tenho mais no sentido de mais conhecimento, mas achando que é o que eu acredito, que o principal é claro que o trabalho e o profissionalismo no fazer pedagógico ele é indispensável. Mas uma das coisas que eu tenho percebido aí é que um dos maiores desafios para nós, educadores, para nós que estamos numa unidade escolar, seja qual for a sua atuação, seja qual for a sua responsabilidade, eu acho que as maiores e o maior desafio está relacionado às relações interpessoais. As relações interpessoais que nós travamos cotidianamente, elas fazem toda a diferença. Inclusive, ela impacta no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento pessoal, consequentemente, né, na vida dos alunos, na vida das famílias, porque antes de ser um professor, antes de nós sermos profissionais da educação, nós somos pessoas com sentimentos, com dores, com situações, com problemas, com dificuldades, com desafios cotidianos na nossa vida familiar, profissional, financeira, emocional.
a nossa própria saúde, enfim, tantas coisas, né? Nós somos seres humanos. E eu acho que essa é uma questão, né? Que as nossas relações, elas precisam estar mais humanizadas, né? Precisamos pensar no GED, precisamos pensar nos relacionamentos, no diário, nos preenchimentos, nos formulários, nas demandas, no IDEB, em tudo isso, sem dúvida. Mas se nós também não pensarmos no humano que somos cada um de nós, a gente incorre o risco de estar passando por alguém que de repente precisa de uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento, sabe, para se levantar, e a gente passa desapercebidamente, quando na realidade a gente poderia ser de fato aquela pessoa que faria a diferença para aquele dia, daquela pessoa, naquela situação, naquele momento de vida. Então, o tempo, eu não quero, eu pretendo aqui, quero ser breve, né? Mas eu quero também poder trazer essa contribuição, essa reflexão para vocês avaliarem, né? Se toca ou não o coração de vocês. E pensando nisso, peguei aqui uns cards que eu fiz, olha só. Como que você está hoje? Como você está hoje? Como você está? Assim? Como você está hoje? Assim? Tá de ponta cabeça, tá de ponta cabeça. Assim? Como você está hoje? É a pergunta. Como você amanheceu hoje? Como você veio para a escola hoje? Como você chegou até a escola hoje? Se for de tarde, como você passou a sua manhã? Como você passou aí o seu dia até agora? Como você está? Se você fosse escolher um desses emojis para caracterizar como você está hoje, qual deles você escolheria? Queria poder te ouvir, queria estar aí, inclusive, pessoalmente com vocês, mas devido a alguma circunstância não me foi possível, por isso que eu sugeri a Tânia da possibilidade de gravar esse vídeo. Mas eu queria pedir aí pra você, olha, vocês viram, né? Eu coloquei um por um, opa, tá caindo, eu coloquei um por um, mas eu queria aí que você olhasse aí pra pessoa do lado e você falasse pra ela como você está hoje, como você está se sentindo, como tá o seu humor, como tá as suas emoções, como estão os seus sentimentos. Você tá feliz? Tá assustado? Tá triste? Tá preocupado? Tá choroso? Como você está? Vou dar um minutinho aí pra você compartilhar com o seu amigo do lado. Enquanto isso, eu vou beber aqui uma aguinha. E aí? Você disse como você está hoje? Uma das coisas tão importantes nestes dias, e muito também tem se falado, é sobre a saúde mental dos professores, dos profissionais. Nós sabemos que nós temos vivido aí, na educação como um todo, momentos muito desafiadores, né? Relacionado à aprendizagem dos alunos, relacionado às questões de violências que nós estamos ouvindo aí as notícias, vendo as situações acontecerem não tão longe, não é? Então, nós precisamos resgatar um pouco dessa questão do socioemocional. Fala-se de trabalhar o socioemocional com os alunos, mas eu acho que a gente precisa trabalhar também o socioemocional conosco, profissionais, sabe? Porque nós estamos aí às vezes um dia inteiro na escola para aqueles que dobram, não é verdade? Nós passamos quase 12 horas dentro de uma escola, depois vai para casa, chega em casa, tem as questões, né, da vida cotidiana e pessoal de cada um, certo? E no outro dia novamente, e isso acontece 5 dias da semana. Já pensou se nós não estivermos num ambiente em que a gente possa se encorajar, se animar, se fortalecer, se ajudar, dar as mãos? Eu penso que quando nós podemos conversar sobre as dificuldades e achar soluções conjuntas, nós conseguimos ir muito além do que se nós estivéssemos sozinhos. É aquela história, sozinho você vai ir mais rápido, mas você pode errar, você pode deixar de perceber coisas que de repente o outro pode conseguir enxergar e que você não está enxergando. Então, quando a gente consegue trabalhar em equipe, consegue trabalhar em grupo, essas questões das decisões diante das situações complexas que vão aparecendo na escola, às vezes a gente precisa sentar e conversar para chegar
a um denominador comum, para buscar uma solução, porque como a gente já aprendeu, né, pensando em educação, pensando em desenvolvimento das crianças, nós sabemos que tem muitas diretrizes educacionais, mas é verdade, não tem uma receita pronta. E não tem essa receita pronta justamente pelo fato de que cada pessoa é singular, cada aluno é singular, cada um tem as suas próprias características, está inserido no seu próprio meio ali, na sua família, numa família que muitas vezes é disfuncional, numa família que às vezes é colaborativa, numa família que valoriza as pequenas conquistas, ou numa família que categoriza, né, que xinga, que fala, que não valoriza nada do que a criança consiga produzir. Mas e nós? E entre nós educadores? E entre nós profissionais? Né? Será que também muitas vezes a gente não é mais crítico do que apoiador? Será que muitas vezes nós não somos mais colocadores de defeitos ou de reclamões do que encorajador de pessoas? E esse é um tempo que nós precisamos nos unir para nos encorajarmos, para nos levantarmos, para dar a mão amiga de verdade, sabe? Para bater no ombro de verdade, conta comigo de verdade. Nós estamos aí na escola várias horas por dia, você está muitas vezes em contextos pessoais que impactam na maneira como você dá aula, até na maneira que muitas vezes você olha para um aluno. E se nós não construirmos, vamos assim dizer, esse espírito de equipe, esse espírito de solidariedade, de humanização dentro das unidades, no cuidado de uns para com os outros, a gente acaba ficando muito mais enfraquecido, porque você, quando recebe uma palavra de encorajamento, de ânimo, quando você está meio abatido, meio triste, meio preocupado com alguma situação, não é gostoso? Não é bom? Não faz bem? Faz bem, né? Levanta-nos. Então, que a gente possa, sabe, ser para o outro, muitas vezes, aquilo que nós gostaríamos de ser, de receber. É aquela velha história, né? Tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Tudo que a gente planta vai dar o fruto para correspondente àquilo que nós estamos plantando. E eu penso que seja tempo de mais do que nunca a escola pensar realmente em semear os educadores, tecerem essa trama, sabe, de sementes, de semear uns na vida dos outros, para muitas vezes animar, para muitas vezes encorajar, para muitas vezes fortalecer, para muitas vezes estender a mão amiga, para muitas vezes somente ouvir, ou somente abraçar, ou somente ser aquele que tem uma palavra de bom ânimo. Você gosta de receber uma palavra de um bom ânimo, de encorajamento? O quanto nós temos feito isso, o quanto nós temos semeado isso para que também nós possamos receber, né? Eu acho que essa é uma das reflexões também. Quando eu falo de que o maior desafio são as relações interpessoais, porque nós muitas vezes estamos num coletivo de muitas pessoas, às vezes com opiniões diferentes, às vezes com ideias diferentes e também com potencialidades muitas vezes variadas. E ao invés de nós somarmos tudo isso, juntarmos esses potenciais para todo mundo explodir junto, né, no sentido de todo mundo puxar para cima e ir junto, às vezes a gente acaba indo por um caminho mais solitário, ou por um caminho mais de o meu é melhor, vai para um caminho mais crítico muitas vezes, e não faz o que poderia ser muito mais leve para todos, sabe? Que é a junção, né? A junção dos saberes, a junção dos potenciais e mesmo o reconhecimento das fraquezas no sentido de que a gente pode se ajudar e aquilo que pode ser algo que eu desconheço ou que eu ainda não tenho tanta expertise, não tenho tanto conhecimento ou experiência e de repente você tem, quando a gente pode efetuar essa troca entre nós, automaticamente todos ganham, porque quando a gente ensina e quando a gente compartilha, a gente sempre está ganhando.
E quando a gente aprende, nós também estamos ganhando. Porque sempre, sempre, sempre nós estaremos no lugar daqueles que podem ensinar alguma coisa e no lugar daquele que pode aprender algo. E esse exercício e esse entendimento, sabe, é muito agradável, é muito bom, porque traz pra gente essa sensação não de rivalidade, não de competição, mas de cooperação, de junção de potenciais e de forças, para que todo mundo cresça junto. Então, pensando nessa questão das relações, é lógico, tem os momentos de dificuldade? Sem dúvida que tem. Tem um momento de divergência? Sem dúvida que tem, porque pensamos diferentes. Mas quando a gente consegue estabelecer um diálogo respeitoso e com opiniões diferentes e respeito a essas diferentes opiniões, e a gente construir o que pode ser então o ideal, o melhor dentro desta situação, independente de ser você ou eu falando, mas o que é melhor nesse contexto, e a gente pode decidir isso conjuntamente, fica mais leve, fica mais leve. E eu creio que a gente precisa experimentar isso cada vez mais, porque é essa postura que vai também refletir-se na sala de aula, na maneira como nós vemos os alunos, na maneira como os alunos se tratam. Não tem aquela história de que as crianças são os reflexos das famílias? De certa maneira, as salas também são os reflexos dos profissionais que estão conduzindo-a, porque a gente traz conosco, né, a nossa carga emocional. E quando a gente fala de emoções, a gente tem que pensar que muitas vezes a gente tem concepções aqui, né, na nossa mente, e a gente tem pensamentos a respeito de nós mesmos ou a respeito do outro, e esses pensamentos, quando eles descem para o nosso coração, eles geram emoções, né? E quando essas emoções são geradas, automaticamente elas se traduzem em atitudes. Então, eu gosto muito também de pensar sobre isso. O que está ocupando a nossa mente? O que tem feito parte e ocupado a maior parte do nosso tempo, dos nossos pensamentos? Do que nós temos enchido a nossa mente? De coisas que podem nos levantar, nos edificar, nos fortalecer, nos animar, ou muitas vezes de coisas que nos preocupam, nos deprimem. Do que nós temos alimentado a nossa mente enquanto educadores, pensando na parte socioemocional nossa, pensando nas nossas emoções, pensando no nosso bem-estar, porque é importantíssimo que a gente pense que se a gente quer transformação da nossa sala, transformação da nossa vida, transformação dos nossos contextos, toda transformação, ela começa aqui, ó, na nossa mente. A gente precisa ressignificar os nossos pensamentos, porque a maneira como nós pensamos vai determinar muitas vezes as emoções e os sentimentos que nós sentimos, e esses sentimentos, eles vão se traduzir em quê? Em atitudes que nós vamos tendo e que vai impactar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, nós precisamos também cultivar pensamentos que vão nos ajudar, né? E nós podemos fazer isso uns com os outros, né? Quando nós nos elogiamos, quando nós falamos sobre a importância do outro, quando nós elogiamos, quando nós reconhecemos o trabalho, quando nós valorizamos as pequenas conquistas, quando nós valorizamos os esforços, ainda que a gente não tenha um resultado de 100% naquele momento, mas a gente teve algum resultado, a gente teve um resultado que seja micro, mas a gente precisa valorizar as pequenas conquistas. É no montante das micro conquistas diárias que a gente tem a vitória. Então a gente precisa valorizar as pequenas conquistas, sejam nossas, seja do nosso parceiro, dos nossos parceiros, né, de escola, de profissionais, de amigos, e seja também com os alunos, né? Nós sabemos de alunos que têm a sua identidade, que é marcado por palavras, né, que não levantam, e sim por palavras que desanimam, palavras que deixam eles cada vez mais num lugar de incapaz, porque as palavras que eles ouviram e às vezes o meio de vulnerabilidade que eles estão trazem para eles uma carga emocional, e o tanto que eles ouviram de informações a respeito de si mesmos, né? De que não conseguem aprender, de que não sabem nada, de que não vai dar certo, de que não chega a lugar nenhum e coisas do gênero, né?
trazem sobre eles uma carga de pensamento e uma carga emocional, e então eles agem da maneira como eles agem. Então falta a gente exercitar, sim, sabe? O fortalecimento mútuo, o encorajamento mútuo, a valorização das pequenas conquistas, né? Falta a gente trazer essa parte de ver o outro, ver de verdade, né? Eu uso óculos para perto, né? E quando eu tô lendo, assim, quando eu coloco o óculos, quando eu coloco os óculos, acende uma luz, né? Porque eu vejo com nitidez e clareza. E acho que é assim que a gente precisa, sabe? A gente precisa limpar as lentes dos nossos olhos para enxergar com nitidez e com clareza o outro ser humano, o outro semelhante que está à nossa frente ou ao nosso lado diariamente, sejam os nossos colegas de trabalho, sejam as crianças, e poder olhar com esse olhar de amor, de humanidade, de como eu posso ajudar, apesar das dificuldades, como eu posso contribuir. E eu sei que vocês têm feito isso. A Tânia falou que essa aí é uma equipe maravilhosa, uma equipe de grandes potenciais, uma equipe linda, né? Que tem feito um trabalho belíssimo numa comunidade que a gente sabe que é uma comunidade mais vulnerável, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo a diferença aí na vida dos seus alunos. E o que eu trago aqui é isso. É um olhar a mais daquilo que vocês já estão fazendo. É dizer a vocês o quanto especiais vocês são. É dizer a vocês o quanto preciosos vocês são, o quanto valorosos vocês são, o quanto o trabalho de vocês impactam na vida das crianças, nas famílias, o quanto eles vão ser adultos melhores, mais produtivos, pessoas mais realizadas e mais felizes, porque um dia ele teve você como professor, ele teve você que olhou para ele, que o animou, que o encorajou. E o quanto nós podemos ser profissionais melhores também, porque um ao outro ajudou e ao seu próximo diz: ser forte, esforça-te. Então, o meu desejo é que vocês, nesse segundo bimestre, né? O ano acabou de começar, gente, e nós já estamos indo para o segundo bimestre, né? Então, que nesse segundo bimestre, eu sei que o primeiro bimestre é difícil, é a adaptação de todo mundo, é uma turma nova, é o entendimento de como está o ritmo de cada um, de como está o nível de aprendizagem, é o se adaptar, né? No novo momento, no novo ano de trabalho. E daí, quando vai chegando o final de abril, é que as coisas vão amenizando um pouquinho mais. E agora chegamos aí em maio. Então, eu tô aqui para desejar a vocês que vocês tenham um maio, junho, um segundo bimestre fantástico, que vocês possam ter despertado diante de vocês, sabe? Essa empatia de verdade, não apenas de palavras, mas de atitudes, um senso de valorização de um para com o outro, enquanto profissionais e com as crianças, e que vocês possam transmitir isso para elas, que vocês possam ter muito êxito no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas e que, como pessoas, vocês possam cada dia melhor ser pessoas mais realizadas, profissionais mais realizados, mas que vocês saibam quanto vocês são amados de Deus e o quanto a sua vida faz diferença e que você está exatamente no lugar que você deveria estar, porque você tem uma contribuição específica, especial e singular que, se você não der, ninguém poderá dar por você, porque você é único, porque você é singular, porque você é especial na maneira mais abrangente que essa palavra possa ter e na maneira mais amorosa que essa palavra possa trazer de conteúdo, viu? Então, eu não quis escrever nada, eu quis falar muito espontaneamente aquilo que eu pensei, aquilo que eu ouvi da Tânia, no sentido de um pouquinho do perfil de vocês, equipe. E eu venho muito respeitosamente, assim, desejar, que já vai dar 25 minutos, olha só, como o tempo corre, né? Espero não ter sido chato e nem cansativa, mas eu vim de todo o meu coração desejar que vocês tenham um segundo bimestre, um restante do ano muito produtivo, muito feliz, muito fantástico, muito incrível, e que você saiba o quanto você é uma pessoa
valorosa, valiosa, especial e amada. Você é uma pessoa muito amada e eu queria poder olhar aí nos seus olhos profundamente para dizer a você isso. Você é uma pessoa muito amada, não tenha dúvida disso. O seu trabalho, ele é muito especial, ele faz a diferença na vida de centenas de pessoas. E o que você está plantando hoje, talvez você não esteja vendo necessariamente já os frutos, mas saiba que se você plantar com amor, você vai ver e vai saber dos frutos mais para frente, viu? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui dizendo essas palavras para vocês, que eu espero que não sejam apenas palavras, mas que elas possam chegar aí e tocar o seu coração. Porque você é um professor, é uma pessoa, é um membro dessa comunidade escolar muito, muito, muito importante. E queria deixar aí uma sugestão, se me permitem, para vocês, sabe? De construírem. Eu fui muito tempo atrás numa escola que eu visitei e a escola ela tinha um caderno sobre a mesa dos professores, né? Um caderno todo bonito, daqueles que, sabe, aqueles professores artistas sabem fazer lindo caderno. E naquele caderno, todos os dias, quem quisesse podia escrever algo ali, uma palavra de encorajamento para alguém, um parabéns, uma mensagem, podia deixar ela ali como uma semente para aquele dia ou com uma mensagem específica para alguém. Então, eu deixo aqui essa sugestão, como uma sugestão inicial para vocês pensarem, um pote de gratidão, sabe? Ou pílulas diárias de encorajamento, de incentivo, eu não sei. Eu tô falando aqui, mas eu sei que vocês que são incríveis vão poder pensar aí junto e fazer algo coletivo, muito lindo. Depois, se vocês quiserem me mostrar, eu vou ficar feliz. De algo que vocês possam fazer para que vocês possam diariamente se fortalecer mutuamente. E fortalecendo-se mutuamente, automaticamente isso vai impactar o trabalho de vocês. Não tenham dúvida disso. Porque a afetividade, ela anda juntinho, de mãos dadas com a aprendizagem. Onde não há afetividade, não há aprendizagem. Ou se há, é uma aprendizagem que se esvai, assim, é líquida. Então, a afetividade e a aprendizagem, elas andam juntas. E elas andam juntas não só em relação professor-aluno, mas elas andam junto quando há uma equipe coesa e afetiva entre si, e isso consequentemente vai se manifestar entre os educandos também. Então, olha, eu deixo aqui um abraço para vocês, um abraço afetuoso, um beijo e o desejo de que vocês sejam felizes, sejam muito abençoados por Deus, possam ser profissionais incríveis que façam a diferença na vida de muitas pessoas e que vocês possam se alegrar, né? E que este vídeo traga algo bom para vocês. E depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Tudo de bom, um abraço, excelente dia aí para você. Até mais!